Olá, torcedor alvinegro, o maior do Norte e Nordeste, o mais fiel do Brasil. No ar, o seu Resenhando número 5. Falando as coisas do Ceará Sporting Clube, sem máscaras e sem arrodeios. Roda a vinheta e a gente volta já. Então, torcedor alvinegro, o Ceará estreou na Copa do Nordeste, a tão esperada estreia, né? Depois de tantos cancelamentos, mudança de datas, e acabou o Ceará estreando com um time muito mexido, com um time com muitos jogadores reservas que jogaram como titular. Não dá para avaliar coletivamente a equipe. Seria realmente um equívoco meu se eu fosse avaliar coletivamente o jogo de segunda-feira contra a equipe do Sergipe. A gente ter mais ou menos um apanhado, a gente fazer ideia como é que está o elenco do Ceará Sporting Clube. O Ceará jogou com o João Ricardo, Vitor Luiz, Marcos Vitor, Lucas Ribeiro e Michel Macedo, Richard, Marlon e Giovani. O ataque com Mendonça, Zé Roberto e, pasmem, Clebão de titular. Então, o que eu notei nesta equipe, antes de avaliar jogador por jogador, a estreia de alguns outros, a zaga realmente não foi muito exigida, mas eu gostei muito Marcos Vitor, um jogador que até do Floresta, né? Jogou muito bem, com personalidade, mas não dá para cravar que é um jogador que vai dar alegria para o torcedor do Ceará, é um jogador que realmente que a gente possa sentir segurança. Mas a estreia dele, personalidade ele tem, certo? Eu acho que vamos aguardar mais, mas eu gostei. Marcos Vitor, jogador inclusive está emprestado da equipe do Floresta. Gol com 3 volantes, Richard, Marlon e Giovani. Só que o Giovani tinha uma função dupla, ele saía mais para o jogo e caía muito pelo lado esquerdo, certo? Ajudando até o Zé Roberto. O Zé Roberto jogando fora da área, fazendo o Ceará jogando com 2 centroavantes, só que o centroavante mesmo, o homem de referência, era o Clebão. O Zé Roberto ele era o atacante de chegada. E o Mendonça até agora, eu estou querendo saber qual era a função do Mendonça no jogo. Porque ele não defendeu, ele não atacou, eu não vi sequer uma jogada do nosso Mendonça que realmente tá. Mas será que a gente vai passar aquele ano de novo aí, esperando lampejos para esse jogador, pagando caríssimo para esse jogador? Mendonça, tá na hora de você ter uma regularidade, coisa que realmente você não tem. E o Mendonça lá enganando, ninguém sabe o que o Mendonça estava fazendo. O José Roberto chegando na área, o Clebão brigando com o zagueiro, marcando a saída de bola. O Richard, para mim, um dos melhores jogadores em campo, jogador com personalidade, joga com cabeça erguida, boa saída de bola, marcação forte. Eu gostei muito do Richard, né? Agora, o goleiro João Ricardo não foi exigido. Vitor Luiz, altos e baixos, só que o Vitor Luiz tinha um Mendonça para atrapalhar ele, né? Mas o Vitor Luiz teve lampejos. Marcos Vitor, melhor jogador da zaga, e Lucas Ribeiro, cafezinho com leite, não foi muito exigido, mas sim passou no teste desse jogo. O fraco time do Sergipe, é bom se dizer, né? Que não dá para botar parâmetro nem para um lado nem para o outro. O Ceará também estava muito mexido, né? Michel Macedo até que jogou bem. Teve, no primeiro tempo, jogou melhor. Inclusive o pênalti, que sofreu o pênalti, onde a sina do Ceará Sporting Clube acabou perdendo mais um pênalti, que foi o Zé Roberto, que é um bom batedor, que era o batedor para um certo período lá do Atlético Goianiense. E aí tirou do goleiro, mas tirou demais, a bola bateu na trave, né?
Ceará acabou perdendo o seu primeiro pênalti no ano. E o Zé Roberto, o Giovani caindo muito pelas pontas, marcação boa, um bom passe. Marlon, esse aí corria, passava da bola, não é um jogador, digamos assim, que é um jogador, era só para pegar e soltar a bola. É um jogador que não tem muito caboete de dar passe. Teve uma bola lá, ele sozinho com o goleiro, tinha dois do lado dele. Se ele levantasse a cabeça, tivesse tocado pro Zé Roberto, tinha feito o gol, entrado com bola e tudo. Ele resolveu chutar em cima do goleiro. Fosse um jogador com mais visão, com mais inteligência, o Ceará tinha marcado o seu segundo gol naquele período. Mendonça, esse aí, é como eu disse, não sei o que é que ele foi fazer em campo. Zé Roberto, até que gostei da movimentação. Agora eu queria ver o Zé Roberto jogando junto com o Vina, o Zé Roberto enfiado, não o Clebão, né? O Clebão teve uma chance muito boa, que foi aquela bola, cruzamento, se eu não me engano, foi do Vitor Luiz, e o Clebão cabeceou sozinho, ele e o goleiro, ele acabou cabeceando para fora. Como é que um jogador com quase 2 metros de altura não sabe cabecear uma bola? Realmente é difícil, e parece que o pessoal da diretoria do Ceará tá querendo mesmo manter o Clebão e colocar o Clebão de garganta seco, de goela dentro pro torcedor do Ceará. O Ceará, ele tá com uma política de valorizar jogador para vender. O Ceará não está visando o resultado, é o que está aparecendo. Porque está gritante a falta de um matador e de mais um homem de meio de campo. E até agora eu não vi, o nosso presidente desapareceu depois do chapelaço, depois da rasteira, o homem desapareceu, até para dar uma satisfação para o torcedor, porque ali não é blá 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 não, ele tinha que chegar com a contratação no outro dia de um baita nome para sacudir o torcedor e aumentar o sócio torcedor. E foi o que ele fez, se escondeu, né? Se escondeu, até agora não deu mais as caras, e aí o torcedor do Ceará fica naquela ânsia de saber, será que ainda vem um centroavante para esse começo de temporada? Eu conheço, já está lá desde 2008, 2009, pelo meu entender, a não ser que ele me surpreenda, mas pelo meu entender, não vem ninguém agora não. Inclusive, a janela vai fechar, a primeira janela do ano vai fechar no dia 12. E aí, a gente vai ter que, como já estava falando desde o final de dezembro, de todos os vídeos do Resenhando, eu falo, ele quer porque quer que o nosso tenha Clebão no meio, e parece que vai se concretizar. Será que é por causa do Madeira Esportes, que tem vários jogadores, parece ser o maior acionista do Ceará, né? A gente vendo de fora, quem é Madeira, né? Uma empresa que gerencia jogadores. E se eu vou prometer para o meu assinante, e depois eu vou trazer uma lista, eu vou fazer um levantamento de uma lista de todos os jogadores dessa empresa lá dentro do Ceará. Acho que é inédito no futebol brasileiro ter um empresário, ter tantos jogadores, gerenciar tantos jogadores em um time só. E aí tá aí o mistério, pode ser que seja isso o mistério de ter Clebão, Kelvin, né, e tantos jogadores ruins lá no elenco e não trazendo resultados. E aí a gente fica realmente preocupado, porque a gente está vendo o mesmo erro dos anos passados se repetir esse ano. Ele faz 80%, faz 90%, mas não fecha o 100%. E para fechar o 100 dessa vez não é lateral e centroavante não. Para fechar o 100 dessa vez é um meia e mais um centroavante de peso. Mas não é peso pesado não. É peso de nome, de boas temporadas, inclusive que tenha apresentado muitos gols na temporada passada. Ah, no futebol brasileiro não tem, mas vai buscar lá fora, porque já se falaram até no Augustinho, inclusive, um colega da imprensa, acho que eu vou até falar o nome, o Marcelo, lá da Nação 1914,
tem conversado com o empresário, tem conversado com o jogador. A intenção deles é vir para cá, o Augustini, viu? É um jogador argentino e croata. Ele tem duas nacionalidades. Estava no futebol, se eu não me engano, futebol colombiano, se eu não me engano. E o Ceará andou conversando com ele, mas parece que o Ceará não quer trazer ninguém, não. Ele só faz lá, ele namora, joga o migué e sai fora. Faz o chaveco e sai fora. Para dar uma satisfação para o seu torcedor. Para os babões, né? Porque os torcedores que não são doutrinados já sabem como é que funciona essa tática do El Chapeleiro Robson de Castro. Vai lá, faz uma zoada e no final não vem ninguém. E quando vem um William Pop da vida, algum jogador aí de uma terceira, quarta divisão, para poder testar e ser uma aposta para o Ceará. O Ceará vive de aposta. Eu vi uma vez o próprio Robson, numa entrevista, foi perguntado sobre o clube empresa. E aí ele disse que com o Ceará não funcionaria, porque o pessoal do Ceará quer resultado e o clube empresa visa muito em fazer jogadores para vender. E aí, o que é que acontece no Ceará? Qual é a diferença do Ceará para um clube empresa? O Ceará foi vendido, praticamente vendido para esse pessoal que está lá do Ceará de graça. É a mesma coisa de um clube empresa, de uma grande empresa internacional, ter comprado o Ceará, ter colocado, insertado dinheiro dentro do Ceará, colocado bons jogadores para ter resultados como o Bragantino tem, para depois vender esse jogador a peso de ouro. E o que é feito no Ceará? Praticamente a mesma coisa. O dinheiro, né, que não é colocado, né, o dinheiro não é colocado pela empresa, mas sim os que estão lá se sentem donos do Ceará e aí não tem resultado. Continua a mesma política de um clube empresa, que é fazer jogador, contratar jogador de terceira divisão, pegar jogadores, né, da categoria de base, às vezes não passa nem pelo time, é vendido diretamente da categoria de base, diretamente para outro clube, sem prestar serviço para o time profissional. Aí, eu digo, é a mesma coisa. O Ceará hoje é como fosse um clube empresa, sem ter uma empresa e sem ter dinheiro colocado de fora para dentro. Mas o Ceará não tem resultados, eles não prestam atenção aos resultados. A intenção dele é trazer jogadores, pensar jogadores, apostas, jogadores de terceira divisão, jogadores de divisões inferiores, para tentar fazer o jogador e vender. E no campeonato, no decorrer do campeonato, ele também consegue vender jogadores, porque a intenção dele é vender, não é resultado. Tá aí a prova. Então é isso aí que eu estou dizendo. Então o Ceará Sporting Clube realmente hoje é um clube empresa sem ser. Eles vendem jogadores, contratam jogadores de terceira divisão, vendem antes de terminarem o campeonato e o resultado é que se exploda. Então, e hoje? Qual é a diferença? E é isso, é o meu ponto de vista a respeito dessa opinião que o Robson falou a respeito da SAF, tá certo? A respeito da SAF. Outro assunto interessante é sobre o nosso treinador, né? Inclusive ele deu uma entrevista e o pessoal pegaram um corte da entrevista e fizeram uma polêmica, porque na entrevista foi perguntado como foi que ainda hoje no futebol brasileiro existe odisseias para se fazer um jogo. Como foi uma odisseia. Foi até, se eu não me engano, foi o blog do Camps que fez a pergunta pro Thiago Nunes na hora lá, falando sobre a odisseia de fazer um jogo. O Ceará foi para Campinas, se eu não me engano, para voltar aqui para Sergipe. E aí o jogo foi adiado. E aí foi uma odisseia para ter esse jogo e pegar esse momento da resposta do Thiago Nunes, que foi que como é que o futebol brasileiro acontece isso, que não é bem isso e tal. Ele falou assim por cima, porque não quer se prejudicar, inclusive, para ser multado pela própria CBF e STJD. E aí fizeram isso, um alarde, como fosse alguma coisa que tivesse internamente dentro do Ceará Sporting Clube. Mas creio que não seja isso.
que o pessoal estão pregando antes desse jogo decisivo, porque para mim jogar contra o Fortaleza é sempre decisivo. E eu não vou abrir mão de uma vitória, apesar de eu achar muito difícil o Ceará ter um resultado. Mas como eu sempre digo, futebol é uma caixinha de surpresa, futebol não é uma ciência exata. E é em cima disso que eu vou torcer para uma vitória, né? Que a gente possa sair realmente com uma vitória lá da Arena Castelão. E sobre o treinador, voltando bem rapidinho aqui, para não fugir o assunto, eu acho que ele está caminhando em caminhos perigosos. É o que eu posso dizer. Como assim, Carlos? Caminhando em caminhos perigosos. Porque todo mundo já sabe como é que funcionam as coisas lá no Ceará. Eu não vejo o treinador falar em contratações. E aí, o que é que acontece? O Wesley, o próprio Clebão, Kelvin, Igor, que tá voltando, e aí ele tá aceitando, tá certo? Ele tá aceitando e comentando em cima, dizendo que são bons jogadores, que já conhece os jogadores, e aí o que pode acontecer? Pode quebrar nas costas dele, como foi também, já aconteceu com o Guto, com o Chamusca e outros. Lisca, baixa a cabeça, aceita a imposição da cartilha que tem lá dentro do Ceará, que o treinador tem que rezar pela essa cartilha, e aí ele passa a ser conivente com as coisas lá dentro do Ceará, imposta pela diretoria, com aquela visão de fazer jogador e vender e não ter resultado. O resultado é segundo, terceiro plano, e aí acaba depois, quando o time não dá no couro, começa a não ganhar nada, vai quebrar em quem? Em cima de quem? Do treinador. Nunca acaba em cima da diretoria. Eu vi colegas da imprensa criticando o treinador, já prevendo, para quando as coisas não der certo, dizer a culpa é do treinador. E aí isentar o real culpado, que é a diretoria. Isso é muito perigoso. O caminho que o Thiago Nunes está trilhando, porque ele está sendo conivente, e aí a cobra fumar, o bicho pegar, vai acabar nas costas dele. Esse é o perigo e esse é o Resenhando, é o meu recado de hoje. Falando no olho do torcedor, falando a verdade, a minha verdade para o torcedor alvinegro. E prometendo voltar a qualquer momento com qualquer fato novo a respeito do Ceará Sporting Clube. Mas antes, peço que assine o canal, dê seu like e eu vou fazer uma pergunta. Cadê o 9, hein?